Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a esse nosso cantinho da internet. Muito feliz de estar recebendo você para uma aula muito especial. Esse é o podcast Instituição Aprendiz número 88. E hoje nós vamos falar sobre o programa de estágio, para mim, o tesouro do mundo do trabalho. Para você entender tudo sobre o programa de estágio, fica comigo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, clica no like, porque hoje eu vou não só falar o que é o programa de estágio, mas como ele funciona, como é que a sua ONG pode se tornar um agente de integração de estágio e ser remunerado por isso, como é que funciona essa remuneração e como é que são as etapas de implantação do programa de estágio, tá? No final tem uma surpresa que eu acredito que você vai gostar. Só me ajeitar aqui, porque como vocês já, imagino que já tenham adivinhado, essa é uma live gravada. Tá? Eu coloquei em modo estreia, você está me vendo como se fosse ao vivo. É que nem o antigo Caldeirão do Hulk, quando ele fazia a gravação e depois fazia a apresentação como se estivesse ao vivo. Na verdade, hoje eu estou indo para visitar minha filha mais velha, a Júlia, que mora em Divinópolis, Minas Gerais. São 10 horas de viagem, a gente vai dividir em 2 dias e estou com muita saudade da minha filha. Juju, estou chegando aí, tá? Mas eu já pensei até numa forma de você não ficar com dúvida e você poder interagir. Primeiro que, se você for inscrito no canal, você vai poder interagir aí com as suas dúvidas, com as suas perguntas aí no chat, tá? Agora, a gente vai criar um mecanismo para, mesmo viajando, poder tirar suas dúvidas caso haja, tá bom? Deixa eu pegar minha cola aqui para a gente já entrar no conteúdo. Hoje não tem muita aqui enrolação, porque não é ao vivo. Ao vivo a gente acaba, né, falando com as pessoas que a gente estiver chegando na live. Então, se você está chegando aí, eu não estou falando boa tarde, fulano, boa tarde, cicrano, é porque eu não sei quem entrou, né? Já que eu estou gravando, tá bom? Então é o seguinte, hoje é dia do podcast Instituição Aprendiz, né? Esse é o episódio 88. Então vamos falar sobre o programa de estágio, o tesouro do mundo do trabalho. O podcast Instituição Aprendiz é um programa que eu faço toda quinta-feira, às 5 da tarde, que eu falo de estratégias e táticas de programas de aprendizagem, o velho e famoso jovem aprendiz e também de programa de estágio, tá? E se você tiver dúvidas, pega a visão aqui. Eu abri uma caixinha de pergunta no Stories do meu Instagram. Então, se você, ao longo da live, aí ficou com alguma dúvida, vai no meu Instagram, alexandrefernandes.social. Vou responder. Vou repetir. Alexandre Fernandes, com S, ponto social. Me acha lá. Aproveita e se inscreve lá, segue lá a página, porque lá tem conteúdo novo todo dia sobre esse tipo de assunto, e manda a sua dúvida pelo meu stories, pela caixinha de perguntas. Se você não sabe como fazer isso, ó, pergunta para o seu filho, pergunta para o seu neto, pergunta para o seu sobrinho, que eles vão saber. Algum deles vai saber. Vamos ficar tranquilo. Vamos lá. Programa de estágio, o tesouro do mundo do trabalho. Gente, eu sempre digo, falo, repito, continuo falando, que o programa Jovem Aprendiz é o modelo de sustentabilidade mais potente que existe para as instituições, para as ONGs. Por quê? Porque as empresas são obrigadas a fazer. É um modelo escalável, recorrente, etc, etc, etc. E isso é fato, eu não estou mudando esse discurso. Só que existe um programa que é análogo ao Jovem Aprendiz, que também trabalha com adolescentes e jovens, também atende demanda das empresas, também gera receita para a sua ONG todo mês. Mas é mais simples, mais rápido e mais barato. Eu brinco falando que é... Peraí que eu estou com o negócio agarrado aqui no dente. Eu brinco falando que é o Romeu e Julieta do social. Sabe, goiabada com queijo, aquela mistura deliciosa. Não sei como é que chama aí no seu estado. Aqui no estado do Rio, goiabada com queijo a gente conhece como Romeu e Julieta.
Então, o programa de estágio junto com o programa Jovem Aprendiz é uma mistura deliciosa, muito potente. Mas hoje não é sobre isso. Hoje nós vamos dar um mergulho mais profundo sobre o programa de estágio. Então, o primeiro ponto é esse. É um programa análogo, são muitas semelhanças. O programa de estágio também é criado por força de uma lei federal. É um programa que já tem mais de 50 anos de vida, de existência. É uma política pública muito madura, muito segura, tá? E também ele segue aquelas regras do modelo de sustentabilidade eficiente que a gente usa aqui na rede. Ele é escalável, você começa com uma empresa, daqui a pouco você está com 5, com 10, com 15, com 20. Você tem muita autonomia, é um programa que você tem total autonomia de estar buscando novas parcerias, você não depende do político, você não depende do edital, você não depende da doação, etc, etc, etc. É um programa que trabalha num sistema de parceria com as empresas. Não é caridade, você assina um contrato e gera receita recorrente. Então, são aqueles 4 pilares de um modelo de sustentabilidade eficiente que eu ensino sempre na RNA. Ok? Só que é mais simples, mais rápido e mais barato. Como assim? Gente, no programa de estágio, você não precisa de sala de aula, você não precisa de laboratório de informática, você não precisa de educador, você não precisa de registro no Conselho da Criança e Adolescente, não precisa. Você não precisa de certificado do Ministério do Trabalho, não precisa. Você não precisa de nada disso. Gostou? Eu disse aí no chat que depois eu vou ver. Na gravação, o chat, quem estava participando está respondendo. Tá? Ele é muito mais rápido porque ele tem menos burocracia, é muito mais simples. Ele é muito mais barato de implantar porque você não precisa de estrutura, você não precisa de equipe, entendeu? Por mais que na RNA eu ensino como fazer isso de uma forma mais simples no Jovem Aprendiz, mas tem a burocracia. A gente não tem como evitar a burocracia, tá? O estágio é muito mais rápido, simples e barato. Agora, olha só. Eu sei que você já ouviu falar do programa de estágio, você já ouviu dizer, ouviu falar, não sei se você conhece com profundidade, não sei se você já foi um estagiário alguma vez na vida. O que a maioria das pessoas, das instituições, não sabe é que a sua instituição pode se tornar um agente de integração de estágio. Você sabia disso? O que é o agente de integração de estágio? Vamos começar por aí. Olha só, existe uma legislação, a lei de estágio, e que regula, né, faz a regulamentação de como é que funciona esse programa, do ponto de vista da lei. O estágio não é uma atividade laboral, o estágio é um ato educativo, mas ele se confunde com o trabalho, não é verdade? Por isso tem uma legislação própria para dar segurança jurídica para a empresa, para a instituição de ensino e para o estagiário. Então, dentro da legislação, tem lá um artigo, que agora não vou lembrar de cabeça, que cria a figura do agente de integração de estágio, o agente de integração empresa-escola. Você já ouviu falar no CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola? Uma instituição com mais de 50 anos de existência, uma instituição que tem... A última vez que eu ouvi, que eu li numa matéria na internet, mais de 180 mil estagiários no Brasil inteiro vinculados a ele. É uma instituição que se confunde com a política de Estado. Parece que eles são estágios são eles. Entendeu? Uma instituição realmente muito, vamos chamar assim, poderosa, muito forte, muito tradicional. Você já ouviu falar? Então, o CIE é um agente de integração de estágio, mas não é o único. A Viva Lagos, aqui em Macaé, é um agente de integração de estágio. O Instituto Alfam, agora é outro nome. Como é que é o nome, gente? A Aline, lá de Vitória da Conquista, eu esqueci o nome dela, da instituição, mudou o nome da instituição, mas o antigo Instituto Alfam, lá de Vitória da Conquista, também é um agente de integração, aluno nosso, agente de integração. O Luiz Cláudio, do projeto Vida Jovem, eu acho que é isso, Vida Jovem de Contagem, Minas Gerais, também aluno da rede, também um agente de integração de estágio.
entre inúmeros outros, tá? Então, é muito importante você entender isso. O agente de integração empresa-escola, ou agente de integração de estágio, é essa personalidade jurídica que as instituições podem se habilitar para poder fazer a mediação entre empresa de um lado, instituição de ensino e estudantes do outro, ajudando nesse casamento, nessa parceria, nessa oportunidade de estágio, tá? Então, isso você precisa entender. Existe uma figura jurídica, uma personalidade jurídica, entre aspas, vamos dizer assim, que é o agente de integração de estágio, onde você responde se você fizer besteira. Por isso, você tem que fazer o programa dentro do que a lei determina, né? E já vou dar um spoiler aqui, né? Obviamente, a Rede Nacional de Aprendizagem tem o seu próprio programa de estágio da rede. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, com toda a metodologia nossa própria, tá? Que a gente tira lá do campo de batalha, lá do dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Uma pergunta que chega muito para mim é assim, Alexandre, entendi. Eu sei que existe o estágio, eu já fui estagiário antes, alguma vez na vida, mas por que as empresas vão fazer o programa de estágio? Por que as empresas vão fazer o programa de estágio? Gente, olha só. Empresa, ela normalmente funciona com um foco absoluto no seu business, no seu core, na sua atividade principal. Então, se o cara tem uma loja de comércio, ele quer atender os clientes dele do comércio. Se o cara tem um laboratório de análise clínica, ele vai fazer exame. Se o cara é uma transportadora, ele vai fazer o transporte. Então, o foco, a atenção, aquela obsessão da empresa é de fazer a sua atividade fim. Tudo bem até aqui? O normal de uma empresa é ela ir contratando os funcionários de acordo com a sua necessidade. E aí você vai sempre buscar o melhor candidato para aquela vaga. Você está precisando de um financeiro para a sua empresa, você vai buscar alguém que tem essa formação e essa experiência, que às vezes tem uma recomendação. E aí você vai colocar aquela pessoa ali, vai tratar o salário, vai ter todos os encargos sociais, aquela história toda. O programa de estágio é um plus, é uma cerejinha no, né? É aquele, você vai pedir aquele, sei lá, aquele sanduíche, né? Delicioso, mas tem aquela maionese caseira, sabe? Aquele plus. Sem a maionese, o sanduíche continua sendo maravilhoso. Eu estou gravando isso aqui quase na hora do almoço, estou com fome. Mas com a maionese dá um plus. Só que a maioria das empresas normalmente não tem tempo para cuidar disso. Você vai entender daqui a pouco como é que você precisa fazer para estar formalizando a relação com o estagiário de maneira legal, para você não ter dor de cabeça, não ter problema. Você que eu digo, a empresa. Então, a empresa tem um procedimento que tem que cumprir, tem uma burocracia a cumprir para formalizar a relação com a instituição de ensino, a relação com o estagiário. E aí ela opta, ela prefere fazer isso através de um agente de integração de estágio. Por quê? Porque é muito mais rápido, é muito mais simples, é muito mais seguro. Prova disso é que o CIEE, como eu acabei de citar, tem mais de 180 mil estagiários no Brasil. Eles fazem isso há mais de 50 anos, tá, gente? É só uma referência. Mas a Aline de Vitória da Conquista tem mais de 100 estagiários hoje. Aqui você tem que estar presente para isso. Não é um jogo de você ser a maior, é um jogo de você ser a melhor. Então, você não precisa querer competir com o CIE. Esquece, é uma bobagem. Você não vai conseguir. Você precisa dar um atendimento mais personalizado. E aí você vai ganhar a sua fatia, uma pequena fatia. Mas com 100 estagiários, ela já está faturando alguns milhares de reais por mês de maneira recorrente. E daqui a pouco você vai entender quais são as suas obrigações, no sentido de quais são as suas atribuições no programa enquanto agente de integração de estágio.
tá bom? Então, as empresas, elas contratam o agente de integração porque elas precisam de ajuda. Elas querem fazer o programa de estágio, mas elas querem mais rápido, elas querem mais simples, elas querem de forma mais segura. Simples assim. E aí, ao te contratar, te paga. Agora, uma informação extra aqui para você. No Jovem Aprendiz, a gente se relaciona com as empresas, não é isso? Basicamente, é com as empresas. Agora, os órgãos públicos, prefeitura, governo do estado, Câmara de Vereadores, etc., 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 não fazem o Jovem Aprendiz. A legislação exclui os órgãos públicos dessa obrigação e dessa necessidade. Via de regra, não tem. Pode ter algum programa com outro nome que eles criam, mas o Jovem Aprendiz raiz não tem. No programa de estágio tem. E muitas prefeituras, governo de estado, fundações públicas contratam agente de integração para fazer isso. A maioria contrata agente de integração para fazer isso. Aí faz um edital, faz. Então tem essa oportunidade também. Eu não procuro essa oportunidade. Não é a minha praia. Eu não gosto. Por conta da complicação de trabalhar com órgão público. Mas tem isso também que eu queria trazer só para você ficar presente. Mesmo desconsiderando os órgãos públicos, se você considerar só as empresas, é um universo gigante. É onde eu sugiro que você explore, tá? E daqui a pouco eu vou explicar como que sua ONG vai ser remunerada, né? Como é, quanto que a gente cobra, e como é que funciona isso, e quais são as etapas para implantar o programa de estágio. Mas antes, é o seguinte, como eu já falei, vou repetir, a Rede Nacional de Aprendizagem tem o nosso programa de estágio, com a nossa metodologia de trabalho de implantação do programa de estágio, tá? E esse é um programa da RNA que também é mais simples, mais rápido e mais barato. É uma metodologia para você implantar, para você dar um passo menor nessa área, poder começarmos a trabalhar juntos e você poder se fortalecer, começar a botar o pezinho na água para depois dar um passo maior e implantar o Jovem Aprendiz, que é o modelo mais potente. Os dois juntos são poderosíssimos. Separados são maravilhosos. Mas eu gosto da goiabada com queijo. Eu prefiro assim, tá? Então, olha só. Esse programa da Rede Nacional de Aprendizagem tem todo o treinamento para você saber como é que funciona, o que pode, o que não pode, como é que é a legislação, blá, blá. É muita informação, não tem como passar aqui na live, não dá tempo. Tem um pacote de materiais, que é o mais precioso de todo o processo. Eu não acho que é o mais precioso, não, mas é algo importante de todo o programa. Você tem um modelo de convênio com a instituição de ensino, minuta de contrato com as empresas, o TCE, que é o contrato com o estagiário, né? O termo de concessão de estágio, que é o nome técnico, plano de atividades que o estágio vai fazer, modelo de relatório de atividade, enfim, tem todo o pacote de materiais que você vai precisar para implantar o programa. E, obviamente, também tem suporte, tá? Para você poder usar e abusar por um ano, que é o tempo que dura o programa de estágio da Rede Nacional de Aprendizagem, tá bom? E deixa eu te falar uma coisa, a gente sempre guardou essa oportunidade para os alunos da RNA. Por quê? Porque eu acredito que o que vai levar a sua instituição à independência é o Jovem Aprendiz. Acredito nisso. Foi o que me levou à independência, tá? Agora, o programa de estágio é esse plus, é esse empurrão, que muitas das vezes é importante para quem está começando. Então, eu guardava para os meus alunos para poder falar, olha só, o seu sanduíche está maravilhoso, mas bota essa maionesezinha aqui em cima que ela vai ficar inesquecível. Então, muitos alunos, enquanto estão ali na luta de implantação do Jovem Aprendiz, na burocracia, que é inevitável, rapidamente implantam o programa de estágio, começam a fazer parceria com as empresas
e começa já a gerar receita todo mês. Tá bom? Então, pela primeira vez, a gente sempre guardou isso para os alunos, mas pela primeira vez, depois do workshop ONG Independente, com tantas pessoas mandando mensagem, que bateram na trave, que queriam entrar, tentaram dar cambalhota e não conseguiram, está tudo bem. Mas que queriam dar um primeiro passo com a rede, queriam, de alguma forma, começar essa relação. Então, a minha proposta foi o quê? Vamos dar um passo menor. Vamos dar um passo na mesma direção de independência da sua ONG, de gerar receita todo mês, mas um passo menor, mais simples, mais rápido e mais barato. E vai permitir que você se fortaleça para dar o passo maior depois. Tá? Então, pela primeira vez, e somente até sexta-feira, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, né? Sexta-feira, dia 24 de março de 2023. É essa janela de tempo. Até a próxima sexta-feira, dia 24 de março, você vai ter a chance de entrar no programa de estágio da RNA para a gente começar a gerar receita todo mês de uma forma mais simples, mais rápida e mais barata, por uma oferta exclusiva. Então, se você entrar aí na página, daqui a pouco, quando acabar esse vídeo, rna.org.br/oferta exclusiva, vai ter uma página que tem todas as informações que você precisa para você tomar a sua decisão. Combinado? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Como é que a sua ONG é remunerada no programa de estágio? Bem, gente, o programa de estágio é um programa que gera receita para a sua ONG todo mês. Por quê? Porque existe um contrato que a gente celebra com a empresa para poder fazer todo o procedimento de inserção do estagiário no programa. Então, você tem um contrato que define um valor. Qual é esse valor? Vamos lá. O valor do programa, eu aqui, vou falar daqui da Viva Lagos, o valor de livre negociação entre as partes. Tá? Aqui na Viva Lagos, hoje, eu cobro R$ 125 por estagiário mês. Então, se uma empresa vai contratar comigo 10 estagiários, são R$ 1.250 por mês. Por quanto tempo? O programa de estágio pode ser de até 2 anos. Em média, o tempo é entre 1 a 2 anos. Então, esse exemplo que eu dei, 1.200, deixa eu fazer a conta aqui para vocês entenderem. 1.200, ó, R$ 125 vezes 10. Eu dei um exemplo só com 10 jovens, só com 10 estagiários. Vezes 12, dariam R$ 15.000 num ano de contrato. Você recebe de uma vez? Não, você recebe mês a mês. Se forem 2 anos, R$ 30.000. O normal é que quando a empresa tem uma demanda por estagiário, isso fique por muitos anos, porque o programa dura 2 anos para aquele estagiário. Acabando, ele vai sair e normalmente a empresa coloca outro no lugar. A empresa é obrigada a colocar outro no lugar? Não, não é obrigada. E por que ela coloca, Alexandre? Porque o estagiário, vou botar bem no popular, tá? Pode ser meio chocante. É barato para a empresa. E a empresa está sempre buscando otimizar despesa, custo, reduzir, cortar. A empresa quer sempre crescer, ampliar os seus lucros. Como é que ela faz isso? Uma das formas é reduzindo a despesa. O estagiário não é uma atividade laboral, é um ato educativo, então não tem fundo de garantia, PIS, INSS, o estagiário não recebe 13º, o estagiário não tem direito a férias, a gratificação de férias, tá? Então, o estagiário é muito mais barato para a empresa. Você tem uma noção, hoje, aqui onde eu estou, em Macaé, estado do Rio, tem uma média mais ou menos do mercado. Um estagiário, vamos dizer assim, um aluno de administração, de engenharia, de psicologia, de serviço social, qualquer função, tá? Normalmente, na média, recebe um valor aí entre R$ 1.000 a R$ 1.500 por uma jornada de 6 horas.
Vou botar R$ 1.200 de média, como bolsa e auxílio transporte do, do, da empresa para fazer o estágio. Isso quando o estágio é não obrigatório. Se for um programa de estágio obrigatório, curricular, não tem que dar bolsa nenhuma. O estagiário só tem que ter o vale transporte, o auxílio transporte e um seguro de vida. Isso não tem como não dar. Seguro, auxílio transporte e seguro de vida. E aí, gente, presta atenção. O custo operacional do programa para nós margeia a zero. O custo é tempo, é ali a gente fazer a atividade. Não tem custo operacional com estrutura física, com equipamento, etc. É papel. Hoje em dia, a maior parte já é assinado digital. Porque a responsabilidade do agente de integração é fazer a mediação e cuidar da parte burocrática, a parte administrativa do programa. Então, vamos lá. Aí, você fechou parceria com a empresa, tá? Eu vou daqui a pouco explicar quais são os passo a passo para a implantação. Segura aí. Você vai fazer a parceria com a empresa. Vocês vão celebrar um contrato. A empresa vai demandar para você 10 estagiários, como eu dei o exemplo. Você vai buscar os candidatos. Como é que você busca candidatos? Com as instituições de ensino. Você divulga nas redes sociais. Entendeu? Isso é o mais simples. Conseguir os candidatos é o mais simples porque é muito jovem fazendo faculdade, hoje, ainda mais hoje em dia, com as universidades ou faculdades online, híbrido, né? Isso democratizou muito o acesso. Não estou falando da qualidade, não. Estou falando do acesso a uma graduação técnica ou de nível superior que você pode fazer à distância, com um custo muito menor. Tá? Então, vamos lá. O programa de estágio, você fez a assinatura do contrato com a empresa, fez o recrutamento e uma pré-seleção do candidato dos estagiários, manda para a empresa define. Ah, eu quero contratar o Manel, o José, a Joana, os 10 lá. Ok? Ok. Você vai formatar o TCE, Termo de Concessão de Estágio, que é um modelo de contrato que você vai ter lá todo, né, que você vai ter lá todos os dados, coletar essas assinaturas, e aí tem as sacadas de como é que faz isso de maneira mais eficiente, e você vai firmar o seguro de vida. O seguro de vida quem dá, Alexandre? Por lei, o seguro de vida, quem tem que oferecer ou é a empresa, ou é a instituição de ensino, ou é o agente de integração. Quando você está cobrando pelo serviço de agente de integração, você deve dar o seguro de vida. Essa é uma prática do mercado. Isso é muito importante para consolidar o vínculo daquele estagiário entre você, a empresa e o estagiário. Porque o estagiário está na sua apólice de seguro. Ô, Alexandre, mas você falou aí em... Eu não sei nem se eu já falei, mas eu vou falar. O valor do programa de estágio, gente, a gente cobra aqui R$ 125, tá? Por estagiário mês. Acho que eu já falei. Agora, tem aluno meu que, para ser mais agressivo, para começar, para conquistar logo os primeiros parceiros, empresas, estava cobrando em torno de 75. Está errado isso? Não, não está errado. Para quem está começando, vale. Mas pode pensar num valor médio de R$ 100. Pô, Alexandre, R$ 100, mas a gente vai ter uma despesa todo mês com o seguro de vida? Vai. Só que a despesa do seguro de vida flutua ali em torno de R$ 2,50. R$ 2,50 por vida segurada mês. Então, você ganha 100, R$ 2,50 para cobrir o custo do seguro de vida. O resto é o seguinte, você vai ter o trabalho de correr atrás do candidato, o trabalho de fazer a parceria com as empresas, com a instituição de ensino, tem esse trabalho, tá? Hoje aqui na Viva Lagos a gente tem uma menina assim, uma ex-aprendiz, é uma mulher, né? Mas é aquela jovem, uma ex-aprendiz que cuida de todo o nosso programa hoje em dia, tira as dúvidas comigo, pede orientação às vezes, mas é ela que é responsável ali no dia a dia do programa.
na relação com as instituições de ensino, na relação com os estagiários, na relação com as empresas, e essa não é a principal atividade dela. Ela cuida do nosso RH, ela tem uma série de outras responsabilidades com folha de ponto, com férias, com rescisão de contrato de aprendizagem. Ela que cuida do programa Jovem Aprendiz do ponto de vista da parte de DP, Departamento Pessoal do programa Nosso Jovem Aprendiz. São centenas de alunos. É um programa muito mais pesado e, por consequência, mais caro também para as empresas. Então, no caso aí, o custo é marginal, porque depois que você vai escalando isso, com uma pessoa só, que pode ser você no início, você vai podendo chegar a centenas, a milhares. Eu conheci uma instituição, quando eu comecei, que eu fui visitar para aprender um pouco, que uma jovem cuidava de 3.000 estagiários e centenas de empresas. Tá? Por isso que eu chamo do tesouro do mundo do trabalho. É muito bom para a empresa, muito bom para a empresa. É muito bom para o estudante que está começando, ganha uma bagagem, uma experiência, ganha o primeiro salário muitas das vezes, e é muito bom para a gente. É um tesouro. Tá? Vamos lá, gente. Qual é o passo a passo da implantação? Ele é tão simples que eu deixei para o final, porque o segredo aí, além do passo a passo, é você ter todo o conhecimento, a estrutura de documentos bem formatado, né? Você ter uma base de conhecimento e de instrumentos jurídicos, de contratos, muito bem formatado para não dar caca, para não dar problema, tá? Mas é muito simples implantar o programa de estágio. Por isso que eu falo que é mais simples, rápido e barato. Vamos lá, são só 2 etapas. 2 etapas. Você precisa fazer uma adequação ao seu estatuto social, fazer uma alteração no seu estatuto para incluir nos objetivos sociais um texto que a gente tem formatado lá no nosso programa, para poder incluir o papel de agente de integração de estágio entre as atribuições da sua instituição. E você precisa fazer as parcerias com as instituições de ensino. Quais instituições de ensino? Escolas de nível médio, pode ser até o ensino fundamental, últimos anos, ali o EJA, mas eu iria nas escolas de nível médio, privadas e públicas, escolas técnicas e universidade, faculdade, que pode ser online, à distância, pode ser presencial, enfim. E aí, quanto mais, melhor. Qual é essa parceria com a instituição de ensino? Você vai celebrar um convênio de parceria que não tem custo nenhum, nem para você, nem para a instituição de ensino, aonde basicamente você vai ter a autorização daquela instituição de ensino para conseguir vaga de estágio para os estudantes dele. Olha só que interessante. Essas instituições, via de regra, não têm braço, não têm tempo de correr atrás de estágio para os seus alunos. E, às vezes, é obrigatório o estágio para poder se formar. Então, é absolutamente normal e comum e do interesse da instituição de ensino ter a parceria com o agente de integração. Quais agentes de integração? Quanto mais, melhor. Por quê? Porque o processo de formação Imagina o seguinte, o processo de formação de alunos, de formatura de alunos, de graduação de alunos nas universidades, escolas técnicas e escolas de nível médio, é um processo contínuo, não para, não é verdade? Todo ano tem Enem, todo ano, enfim, escola técnica, não para. Faz parte da dinâmica social, não só do Brasil, do mundo inteiro. Né? A gente nasce, cresce, estuda, trabalha, aposenta e morre. Não é isso? Então, a gente está aí inserindo um grãozinho aí dentro desse processo aí. Tá? Feito a parceria, feito a adequação do estatuto, que lá no nosso programa tem tudo isso pronto e mastigado. E a parceria, né, formalizar o convênio com as instituições de ensino, você já está
habilitado a trabalhar como agente de integração de estágio. Aí passa a ser fazer cadastro de estudante, que você vai ter a parceria com a instituição de ensino para, né, ajudar nisso, obviamente. Você também pode divulgar nas redes sociais, na internet, no boca a boca. Isso é o mais simples. E fazer a parceria com as empresas. Fazer a parceria com as empresas. Então, gente, lá nessa oferta exclusiva, inclusive eu incluí uma mega class, que é o quê? É uma aula mais longa, é um dia que você vai reservar um tempo para a gente dar um mergulho mais profundo para quem entrar nessa turma do programa de estágio da RNA e a gente poder não só falar sobre o operacional, a implantação, mas também o operacional do programa de estágio, mas também como é que são as estratégias para você ir atrás das empresas, para você fechar parceria com as empresas. Esse é um conteúdo extra, é um bônus extra que eu estou oferecendo exclusivamente para essa oferta exclusiva. Ficou esquisito isso, né? Se você quiser conhecer essa oferta exclusiva da RNA, digita aí rna.org.br/oferta exclusiva. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? E se você ficou com alguma dúvida, imagino que tenha ficado, vai no meu Instagram, alexandrefernandes.social, procura lá no meu Stories, na minha carinha lá em cima, que eu vou deixar uma caixinha de pergunta para você mandar a pergunta que eu vou te responder, tá bom? Então, ó, beijo, espero que tenha gostado da aula, fica com Deus e vamos junto. Valeu, fui!